Olá, aqui estamos de novo para a nossa caminhada de hoje pela estrada da salvação, que é o caminho que nós seguimos em busca do reino de Deus. O nosso caminho é um caminho seguro, porque é o caminho da salvação. E para que nós possamos caminhar com firmeza, com confiança, com viva esperança e intensa alegria, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós vamos começar uma nova série. Há anos que a gente, chegado este período chamado da Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, portanto daqui a 2 dias, então nós fazemos no nosso estudo bíblico uma série de exercícios, que nós chamamos de exercícios espirituais. A igreja, exercícios espirituais da Quaresma, portanto exercícios quaresmais. Porque este é o tempo do ano litúrgico que nos convida a uma interiorização maior da palavra de Deus. É isto que nós vamos ver ao longo deste período. Mas antes de chegarmos lá, tomemos aqui o nosso texto bíblico e, recorrendo a São Lucas, que nós sabemos é o nosso evangelista deste ano C, do ano litúrgico C, sob a ótica de São Lucas que nós caminhamos, tomemos o que São Lucas nos conta hoje e que vai servir de norte da nossa caminhada de hoje e na próxima semana também. Então, no capítulo número 4, versículos números 1 e 2, daqui a pouco eu escrevo lá, capítulo número 4, versículos 1 e 2, pegando a nossa Bíblia, vamos ver o que São Lucas nos diz nesses 2 versículos que dão início ao capítulo número 4. É claro que há mais, na realidade nós vamos aprofundar essa nossa caminhada, será um estudo, um exercício quaresmal mais detalhado sobre este capítulo dos versículos 1 ao 13. Mas hoje, apenas para dar a partida, nós vamos ficar só com esses 2 primeiros versículos nesse nosso estudo bíblico. Capítulo número 4, versículos números 1 e 2 de São Lucas. Diz aqui o nosso texto: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É assim que Lucas começa o capítulo número 4. É assim que ele nos introduz a narrativa que ele vai nos contar. Ali, no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Então, nós vamos ficar apenas nisso. Quais são os pontos mais importantes que nós vamos focar aqui? Vamos focar o Espírito Santo, que leva Jesus para o deserto, onde Jesus, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo, pelo demônio, quer dizer, a representação do mal.
Mas Lucas não tem meias palavras. Ele usa a palavra mais dura, que é o diabo. Portanto, nós temos aqui Jesus, Deus e o diabo. Há um filme brasileiro muito famoso chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol. Este aqui é Deus e o diabo no deserto. No deserto da Judéia, para onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Mas antes disso, vamos começar pelo final. Disse que Jesus foi levado para o deserto, onde ele ficou durante 40 dias, nos quais ele foi tentado pelo diabo. Nós vamos falar justamente no início dessa caminhada quaresmal das tentações sofridas por Jesus no deserto. Mas isso nos toma tempo. Então hoje ficamos só nisso. O que significa o deserto? O que significam os 40 dias? Vamos começar por aí. A palavra latina 40ª significa exatamente isto, 40 dias. Portanto, esses 40 dias têm a ver com isto que está aqui, com alguma coisa. A partir desta palavra, na evolução da palavra, o 40ª acabou dando esta palavra aqui para nós, quaresma. A palavra quaresma vem da palavra 40ª em latim. Quaresma são 40 dias. 40 dias que medeiam, ou que antecedem o evento principal da nossa fé, que é a Páscoa. Então, a quaresma tem a ver com a Páscoa. Então, a quaresma, que eu vou repetir aqui, a quaresma, repetindo, quaresma, que significa 40 dias, quaresma vem a ser exatamente isto. Os 40 dias, período de 40 dias que antecedem a Páscoa da ressurreição. Muito bem. Então, na quaresma, nós temos que há um início e há um fim. A quaresma se estende por um período de 5 semanas do ano litúrgico. São as 5 semanas que antecedem a Páscoa. Então, isso começa na quarta-feira de cinzas, que é exatamente agora, depois da manhã, quer dizer, dia 2, eu acho, dia 2 de março, e vai até a quinta-feira, que nós chamamos de quinta-feira santa, que é o primeiro dia do tríduo pascal. Então, a quaresma, ela vai da quarta-feira de cinzas até o tríduo pascal, até o início do tríduo pascal, incluindo a quinta-feira santa. Há alguns elementos indicativos deste tempo da quaresma, elementos externos, visíveis aos nossos olhos, mas que devem ficar bem visíveis também ao nosso coração. Por exemplo, os paramentos dos sacerdotes mudam de cor. Até aqui nós tivemos a cor verde, que é a cor que acompanha o período do ano chamado de tempo comum. Como nós já vimos, o tempo comum acompanha a missão evangélica de Jesus na terra.
Jesus, homem, então é o dia a dia da vida de Jesus. Isto é o tempo comum. A quaresma corresponde a um período específico. É aquele em que Jesus, para se preparar, para viver esse dia a dia, que é exatamente quando ele põe em prática a sua missão de vir falar, de trazer o reino do céu para o nosso meio. Então, para fazer isto, Jesus se prepara, e ele se prepara com através de dois acontecimentos que são básicos, que são aqueles que dão início à sua missão apostólica. O primeiro deles é exatamente o seu batismo, que nós vimos. Então Jesus, como nós vimos, ele foi ao deserto em busca do seu primo João Batista para ser batizado. Aí ele foi batizado. O segundo ponto importante, antes de Jesus iniciar concretamente a sua caminhada pelo mundo, antes de ele iniciar a missão que o Pai lhe confiara, Jesus, primeiro ele quer ser batizado, como nós já vimos. Depois, ele se deixa levar pelo Espírito, a iniciativa é dele. Lembram-se que ele foi batizado porque ele quis. João Batista nem queria batizá-lo, mas ele quis ser batizado. Agora é a mesma coisa, ele se deixa levar. O evangelista, ele diz que Jesus, tendo sido batizado e plenificado do Espírito Santo, o que significa isso? Lembram-se que nós vimos a outra vez que quando Jesus foi batizado, ele saiu das águas, e enquanto ele estava orando, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. O céu se abriu e de lá se ouviu uma voz: este é o meu filho muito amado, em quem pus todo o meu agrado, em quem ponho todo o meu agrado. É este que está aqui. Portanto, veja bem, fala o Pai do Filho, e sobre o Filho vem o Espírito Santo. Então, no batismo de Jesus, o Espírito Santo penetra nele como figura humana. É isto que se repete no nosso batismo. Quando o sacerdote versa sobre a testa da criança a água da purificação. Isto repete o gesto de Jesus entrando na água do rio, mergulhando no rio, morrendo para ressuscitar. É isto que acontece no nosso batismo. Então Jesus, naquele momento em que ele saiu da água e olhando para o alto, em oração, quer dizer, dirigindo-se ao Pai, em oração, gravem bem isto, ele está em oração, segundo nos conta Lucas. Aí o Pai fala e manda o Espírito Santo. Então, em Jesus está o Espírito do Pai, o Espírito Santo. E aí, se eles têm o Espírito Santo em si, ele está plenificado por Deus para cumprir a sua missão. Ele está cheio do Espírito de Deus para, ao cumprir a missão, ele fazer isso segundo o Espírito de Deus. Por isso é que São Lucas diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, plenificado pelo Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, onde ele tinha sido batizado, e foi levado pelo Espírito para o deserto. Então ele foi levado para o Espírito.
dizer, quem conduz Jesus ao deserto é o Espírito Santo. Quem nos deve conduzir na nossa vida de cristãos batizados deve ser o Espírito Santo. Então a primeira grande pergunta é esta: estamos deixando o Espírito Santo nos conduzir? Porque veja bem, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo porque ele quis. Portanto, não foi o Espírito que pegou Jesus pela mão e levou. Nada disso. Jesus quis pegar, digamos assim, a asinha da pomba e ir para o deserto. Ele quis. Era o desejo dele. Ele foi para o deserto porque ele tinha alguma coisa dentro de si. Então, o que nós temos que ver aqui é o seguinte: por que Jesus se deixou levar para o deserto? E por que nós devemos nos deixar levar para o deserto? Daqui a pouco vamos falar do deserto. Mas antes disso, Jesus foi para o deserto, onde ele ficou durante 40 dias. São esses 40 dias que dão origem ao que nós chamamos de quaresma. E o que a quaresma, não parece aqui, o que a quaresma representa para nós? Qual é o sentido da quaresma? Essas 5 semanas que medeiam a quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma, a quinta-feira santa, que é o início do tríduo pascal, que vai levar à Páscoa. O que é isso? O que essas 40 dias significam? Olha, nós nos lembramos das passagens bíblicas que nos contam que, tendo libertado o seu povo da escravidão do Egito, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Enquanto estavam no deserto, foram 40 anos. Enquanto estavam no deserto, Moisés sobe a montanha, onde ele vai ter um diálogo com Deus, e de lá ele vai receber o quê? As tábuas da lei. Portanto, ele vai trazer a lei. Moisés é um legislador de Israel. Ele traz a lei que Deus, o próprio Deus, lhe dá. Isto acontece depois de Moisés passar na solitude, na solidão, do alto da montanha, o alto da montanha, que é onde Deus habita, no alto da montanha, passar 40 dias, 40 noites. Olha bem, Jesus ficou quanto tempo no deserto? 40 dias. Então são os 40 anos, simbolizam esses 40 dias, a quaresma simboliza isso. Os 40 anos do povo de Deus no deserto, os 40 dias de Moisés no alto da montanha, e também há uma outra passagem em que nós temos a lei, ela se divide fundamentalmente na lei em si e nos profetas, é o Antigo Testamento. O profeta Elias, que saiu para Sarepta e levou 40 dias no deserto. Lembra-se que Elias foge, não é, de onde ele estava e vai guiado pelo Espírito, pelo deserto, durante 40 dias, até encontrar aquela viúva que vai fazer um pãozinho para ele, etc, etc. A quaresma simboliza isto. A nossa quaresma. Quer dizer, os 40 dias que Jesus passa no deserto, se preparando para cumprir a missão que Deus lhe confiara. Ele sente necessidade disso. Você está entendendo? Ele sente necessidade disso. Ah, mas Jesus não é o Filho do Deus vivo? É, mas ao mesmo tempo em que ele é divino, ele é humano. Então, uma pessoa humana, você e eu, temos
fazer aquilo que Deus quer, que Deus imagina que nós possamos fazer, que Deus nos pede para fazer como missão de vida, daí o deserto, como missão de vida ao longo dela. Então nós precisamos estar preparados, mas preparados não apenas academicamente. Temos que estar preparados interiormente. E para isso nós começamos com o batismo. Também no nosso batismo é aí que nós recebemos o Espírito Santo. E uma vez tendo recebido o Espírito Santo, é para sempre. E da mesma maneira como Jesus se deixou levar pelo Santo Espírito para o deserto, porque ele quis, vou repetir isso sempre, Jesus é um ser humano livre. Ele decide como todo ser humano livre. Deus quer, Deus pretende, o sonho de Deus é este para mim. Você quer? É o que Deus nos pergunta. E Ele começa a nos perguntar no nosso batismo. E no nosso batismo Ele dá a força. Uma força que nunca nos será tirada, porque ninguém pode nos tirar. Ninguém. Jesus foi para o deserto, onde Ele foi tentado pelo diabo, durante 40 dias. Então esses 40 dias, que são a quaresma, que correspondem ao período da quaresma, por isso ela é uma época, um período de interiorização. Como é que está indo a minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida comunitária? Como está indo o meu relacionamento com Deus? As perguntas que se põem para nós partem daquela grande pergunta que Jesus fez aos seus discípulos no caminho de Cesareia: quem dizem os homens que eu sou? Aí, quando vieram as respostas, uma mais estapafúrdia do que a outra, Jesus voltou-se para os seus amigos e disse assim: e vocês, que são meus amigos, que convivem comigo, que me acompanham, que estão comigo, que me veem, que me ouvem, vocês, para vocês, quem sou eu? É esta a pergunta que Ele nos faz. E Ele nos faz a cada dia. Jesus quer saber de nós quem é que nós achamos que Ele é. E à medida em que nós vamos ser medidos, parte exatamente da resposta que nós vamos dar a essa pergunta. Ah, eu creio mais ou menos, então é mais ou menos que nós vamos receber. Agora, se a gente fizer como Pedro, que é a profissão da igreja e que deve ser a nossa, é a confissão de que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, se eu disser isso com toda a força do meu ser interior, não só no meu coração, mas o meu coração e a minha mente, fé e razão, aí nós estamos ligados a Deus. E estamos ligados a Deus, se podemos responder, respondemos como Pedro respondeu: não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E o meu Pai que está no céu me revela isso, que Jesus é o Filho do Deus vivo, por ação de quem? Do Espírito Santo. Por isso a grande pergunta: como é que nós estamos tratando o Espírito Santo? De que maneira nós estamos vivendo a vida, não é? A nossa vida, o nosso cotidiano, em relação ao Espírito Santo? Veja, o próprio Filho de Deus, aquele que Deus tinha acabado de anunciar como sendo filho dele no batismo: este é o meu filho muito amado, este é o meu filho. Este, o Filho de Deus, sentiu necessidade de estar perto do Pai
no deserto, sentiu necessidade de se voltar para o Pai, de conversar com o Pai. Ele que estava plenificado do Espírito Santo, mas era um homem. Ele que fora batizado como se fosse um pecador, sem jamais ter pecado. Mas por solidariedade aos pecadores, portanto a todos nós, ele se permite batizar-se por João, ele se permite, ele quer ser batizado, porque ele naquele momento assume os pecados dos pecadores todos. Ele que não tinha pecado, vai passar a ser pecado, porque ele vai ser visto como pecado no alto da cruz. Ainda falta, mas ele vai ser visto, ele vai querer ser, por solidariedade a você e a mim, que somos pecadores. Então ele, que não é pecador, mas que assume os pecados da humanidade, ele sente necessidade. É isto que é importante a gente ver aqui, de Jesus se deixar levar para o deserto pelo Espírito Santo, porque ele tem necessidade de estar perto de Deus, de estar com Deus, de manter um diálogo aberto com o Pai. E o melhor lugar para fazer isso é o deserto. Ele já estava perto do deserto, que fica no fundo de um vale, com montanhas escarpadas de um lado do outro, e o Rio Jordão passando embaixo. Ele tem necessidade disso, ele vai para o deserto. Como o povo de Deus atravessou o deserto durante 40 anos. Então Jesus vai para lá e fica 40 dias jejuando, quer dizer, não come nada, mas isso nós vamos ver depois. Ele fica 40 dias em colóquio com o Pai, em conversa com o Pai, num bate-papo com o Pai, porque ele precisa dessa força interior. Jesus é um homem igual a todos os homens, ele não é um mágico. Com ele não há mágica, não há um estalar de dedos e as coisas acontecem. Não, ele assumiu a nossa humanidade, a nossa condição, tomando a nossa forma. São Paulo diz isso aos Filipenses, e a palavra em grego é morfé. Morfé significa forma. A forma de Jesus é uma forma humana, e é uma forma humana externa e internamente. Então ele é todo homem, ele é vero homo, verdadeiramente homem. E como ele assumiu o pecado da humanidade na hora que ele está sendo batizado, tanto que ele está rezando, ele reza por quê? Porque ele diz: Pai, estou aqui pelos meus irmãos, eu estou te levando todas as faltas dos meus irmãos, eu te peço a oração, perdoa todos, vou me entregar por eles. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está dizendo ao Pai, a hora do seu batismo. Aquele momento de Jesus estar orando, ele é fundamental, porque Jesus está orando por ele, mas não esqueça que ele está assumindo cada um de nós, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com o nosso pecado, e entregando a Deus, em oferta, em oblação, em holocausto, para o Pai. Sou eu que estou trazendo para você, e eu vou te entregar isso no altar da cruz, mas isso será bem mais tarde, não será aqui, agora, neste momento. Neste momento, Jesus está no deserto, sendo tentado pelo demônio. Então, a ida para o deserto, os 40 dias, começando assim, eles representam isso.
representam a caminhada do povo hebreu, do povo de Deus, durante 40 anos, mas também Moisés no alto da montanha durante 40 dias, Elias 40 dias também pelo deserto, sempre o deserto. Um outro aspecto importante do deserto é que Jesus se deixa conduzir pelo Espírito Santo para o deserto, quer dizer, o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Então, onde Jesus vai ter um encontro com Deus durante 40 dias. Então, nós podemos dizer que o deserto é o local do encontro de Deus com Jesus, é o encontro de Jesus com Deus. Porque foi no deserto que Deus encontrou o seu povo. E diz o Salmo, não é? Numa belíssima imagem, que Deus encontra o seu povo no deserto e o carrega nas costas como se fosse uma águia. Carrega-o em penas de águia pelo deserto. Então o deserto é exatamente o local de encontro com Deus. Mas isto é um paradoxo. Porque para os judeus, e Jesus é um judeu, para os judeus, no Êxodo, no Deuteronômio, por exemplo, está também assinalado que o deserto é o local de habitação do diabo. Portanto, por isso é que no filme o Glauber Rocha diz Deus e o diabo na terra do sol, quer dizer, Deus e o diabo vêm juntos. Aqui é Deus e o diabo no deserto, porque ambos habitam o deserto. O deserto, segundo a lei, quer dizer, segundo a palavra da Torá, é o local onde o diabo habita, ou seja, onde o mal está. O deserto seria um local de mal, mas é também um local em que Deus habita junto com o seu povo. Deus leva o seu povo pelo deserto. E por isso o Espírito Santo vai levar Jesus para o deserto. Por quê? Porque no deserto, depois de ser batizado, é no deserto que Jesus vai encontrar o Pai. E com ele manter esse diálogo necessário. Esta é a ideia dos 40 dias. 40 dias com essa representação. O que Jesus está fazendo no deserto, o que Jesus foi fazer no deserto durante 40 dias. Agora, mais especificamente, Jesus foi ao encontro do Pai, levado pelo Espírito Santo. O que Jesus conversou com o Pai? Alguém sabe? Mesmo nessa época de comunicação fácil, em que tudo, hoje em dia, não existe mais, digamos, segredos, porque os segredos podem ser revelados imediatamente. Basta um sujeito vir com um celular e bater uma foto. E aí inventa, porque até faz alguma coisa falsa e passa uma informação falsa também. Muito bem, o que é que Jesus foi falar com o Pai? Qual foi? O que a gente sabe é que Jesus teve um diálogo com o Pai. E este diálogo não demorou meia hora, uma hora, não foi desses nossos rapidíssimos, quando fazemos com o Pai, quando nos lembramos dele, não, levou 40 dias, com toda essa simbologia, ou seja, sentir a presença de Deus, porque eu estou na presença de Deus, tendo sido batizado, nunca vou deixar de enfatizar isso. Ainda no domingo passado, eu comemorei o dia do meu batismo. Não vou falar quantos anos, porque vocês vão achar que eu estou ainda mais velho do que eu já sou. Mas foi o dia do meu batismo, eu me lembrei, eu não sabia não. Mas quando eu descobri, hoje, eu comemoro o dia do meu batismo. Foi domingo passado, dia 20 de fevereiro. Muito bem, então, a partir do batismo, porque esse início da missão de Jesus, ele se divide em duas partes.
o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Jesus no rio, simbolizando a morte e a ressurreição, apontando sempre para a cruz, porque a ressurreição aponta para a cruz. Primeiro morreu na água, ressuscitou da água. A vinda do Espírito Santo e o Espírito Santo, no complemento do batismo, conduzindo Jesus para o deserto, para o encontro com Deus, a fim de que Jesus se preparasse, porque queria se preparar para enfrentar o grande embate da vida dele. Porque é no deserto que Jesus vai encontrar o seu inimigo, que é o nosso inimigo, que é o diabo. Ele foi tentado pelo diabo. Para enfrentar o diabo, este é que é o grande embate, o grande choque de Jesus. A grande batalha de Jesus vai ser exatamente contra o diabo no deserto. E ele sabe que esse embate, essa luta, é definitiva. Ela vai ser realizada no deserto e ela é definitiva. É isto que ele sabe. Mas para vencer esta luta, ele precisa estar muito forte interiormente. E a força de Jesus aqui está no fato de que ele é um ser humano. E sendo um ser humano, ele sente necessidade de ter o apoio, o amparo de Deus para poder ir à luta. Ele não foge da luta, pelo contrário, ele se deixa levar para o deserto, onde ele sabe que habita o diabo, e onde ele sabe que ele vai travar uma batalha de vida e morte, uma batalha definitiva contra o diabo, ou seja, é o bem contra o mal. É isso que nós vamos ver a seguir, porque é isso que Lucas nos conta. Mas por enquanto, vejam bem, nós estamos apenas no início. E neste início, para conseguir esta força interior, Jesus, meus amigos, o Filho do Deus vivo, assim Pedro vai defini-lo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o Filho de Deus encarnado. Jesus precisa de força interior, precisa. Ele necessita, porque ele é um homem. Ele é um homem igual a todos os homens. Portanto, ele tem também a sua fraqueza humana. E é exatamente isso que ele está mostrando. Como ele assume a condição humana, ele é solidário com todos os homens, inclusive e principalmente no pecado. Ele que não pecou, mas quis ser batizado para ficar purificado do pecado, por solidariedade a todos os pecadores. Então ele vai em busca do Pai no deserto, no local, quer dizer, onde habita o próprio mal, que é o diabo, tanto que Lucas logo de cara diz que o diabo o tentou durante 40 dias, o diabo aparece logo. E outra coisa que já é bom dizer aqui, o diabo não é essa representação de uma figura com um chifrinho, com uma forqueta na mão, um rabo comprido, às vezes uma figura esverdeada ou uma figura apavorante. Pelo contrário, muito bom o título daquele filme, O Diabo Veste Prada. Prada é uma marca elegantésima de roupa. É assim que o diabo se apresenta para nós, porque o diabo pode ser tudo menos grosseiro. O diabo não é grosseiro. O diabo sabe exatamente o que ele quer. Ele é sutil, ele é sinuoso, ele é insinuante. Ora, não é uma figura com chifre que vai ser insinuante. Ele engana bem. E principalmente
principalmente pela palavra, porque ele não grita, ele sussurra. Foi assim que ele, se apresentando como uma serpente, falou com a Eva, lá no Éden. Ele atraiu a atenção da Eva pela voz. Suave, maviosa, sensual, atrai. Esse é o mal. Pois então, Jesus sabe disso, Jesus está no deserto, Jesus sabe que vai ser tentado, volta lá, para enfrentar o diabo nessa batalha definitiva. É logo a primeira, antes de ele começar a viver o seu dia a dia, que é o nosso tempo comum. Antes disso, ele passa por essas duas coisas, o batismo e essa tentação no deserto, que é o que dá início ao nosso período quaresmal e aos nossos exercícios quaresmais. É exatamente isso. E o exercício mais importante está aqui. Por que Jesus foi para o deserto? Podemos fazer esta pergunta. Primeira resposta, porque o deserto é silencioso. Para encontrarmos Deus, para sentirmos Deus em nós, devemos buscar um local silencioso. O próprio Jesus vai nos dizer isso mais tarde, quando ele diz assim: quando vocês quiserem rezar, dirijam-se ao seu quarto, retirem-se para o quarto de vocês, e lá no quarto, no silêncio do quarto, deixem que Deus fale com vocês. Fiquem calados, deixem Deus falar. Jesus foi para o deserto como o quarto, para no silêncio ele ouvir a voz de Deus. Eu tenho uma imagem vivida por mim em algumas localidades. Uma delas foi perto da casa que a minha irmã tinha lá em Teresópolis. A gente ia para um lugar que o meu tio chamava de Belvedere, quer dizer, Bela Vista, né? Tínhamos uma belíssima vista do vale, onde passava o rio Paquequer. E à tarde, assim, durante a tarde, aos sábados, caindo à tarde, lá pelas 4 horas da tarde, soprava sempre uma brisa e havia muitos eucaliptos. E a brisa batia nos eucaliptos e vinha aos nossos ouvidos. Uma vez, na companhia de um querido amigo, ele voltou-se para mim e disse assim: ouve a voz de Deus. A voz de Deus no silêncio. Não havia nada que quebrasse o silêncio a não ser o som daquela brisa, a palavra de Deus. Moisés também, ele no alto da montanha, ele não viu Deus na chuva de granizo, no relâmpago, no trovão, na trovoada, absolutamente. Deus surge para Moisés na brisa. É aí que ele ouve a palavra de Deus. Palavra suave, palavra que vem a nós para nos acalentar. Pois Jesus sentiu necessidade disso, pessoal. Jesus sentiu necessidade de estar nesse silêncio. E como o Espírito Santo sabe e sabe mais, levou-o para onde ele podia encontrar o silêncio. Mais tarde, como eu disse, vou repetir, ele nos disse para que nós, nos deu um conselho: procurem um quarto. Vão para o quarto, se tranquem no quarto e fiquem no silêncio. No silêncio do quarto. Mas o silêncio é o silêncio interior. Não permitam que o barulho externo quebrem o seu silêncio interno, que é onde Deus está, onde Deus quer nos falar. Então o deserto é bom para isso. O deserto é a nossa vida. Busquemos alguns momentos, busquemos ficar em silêncio, ou então no meio da barulheira, porque realmente muitas vozes se fazem ouvir ao mesmo tempo. O berreiro é ensurdecedor na maioria das vezes. Onde nós estamos, mesmo no meio desse berreiro, vamos fazer, especialmente nesta quaresma, um exercício.
que é exatamente descobrir o silêncio dentro de nós, mesmo no meio da barulheira externa. Deixa a barulheira externa falar, vamos ouvi-la, porque não somos surdos, mas nós ouvimos o barulho, mas não o escutamos. Escutamos a voz de Deus dentro de nós, no silêncio. Esse é a primeira ação, a primeira coisa que Jesus foi fazer. No silêncio, encontrar o Pai e deixar o Pai falar. A segunda coisa é a introspecção. Ela se segue ao silêncio. Jesus foi para lá para ficar, para se encontrar consigo mesmo, como homem. Como ser humano, nós precisamos nos encontrar. E para isso é preciso que nós nos voltemos para dentro de nós. Introspecção. Enquanto Santo Agostinho buscava a verdade, quer dizer, buscava encontrar Deus com toda a sinceridade, com toda a honestidade, com toda a boa fé nas coisas do mundo, ele não encontrou Deus. Até o momento em que ele olhou para dentro de si, introspecção. Aí ele concluiu, eu te busquei no norte, no sul, no leste, no oeste, para frente, para trás, para os lados, para cima, para baixo, e não te encontrei. E tu estavas o tempo todo dentro de mim. E eu não te via, eu não te ouvia, eu não te sentia, porque eu não me voltava para dentro de mim. Silêncio, que nos leva à paz, e introspecção, que esta entrada, é este caminhar para dentro de nós mesmos. É este encontro que nós temos com o nosso ser interior. Bom exercício quaresmal. Encontrar-se a si mesmo no silêncio de Deus. Jesus foi fazer isso. Luta interior. A introspecção vai levar à luta interior, certamente. Nós somos um vulcão dentro de nós. Quando esse vulcão explode e ele vem à superfície, certamente causa um estrago tremendo ao nosso ser total, ou pela doença, ou pela doença física, mas pela doença espiritual, a doença psicológica. Nós estamos em permanente luta interior. Sabe por quê? Porque o nosso ser interior se inclina, humanos que somos, para o mal. Nós somos voltados para a terra, por isso nós somos humanos. A palavra humano vem de humus quer dizer terra. Então, se vocês ainda não perceberam, nós temos uma tendência muito natural, que a gente diz que é a força da gravidade, não é? De sermos atraídos. E, por exemplo, quando a gente vai andando, normalmente a gente vai olhando para o chão, ao invés de olharmos para frente. Por que a gente olha para o chão? Exatamente porque a terra nos atrai. Então nós vamos olhando, claro, para não tropeçar. A gente encontra sempre uma série de desculpas. Mas a gente devia olhar para frente e para o alto. Devíamos olhar para Deus e deixar que Deus nos guie. Mas, obviamente, a nossa constituição é outra. Como nós nascemos livres e Deus nos fez assim, porque Ele nos quer assim, a nossa tendência é buscar aquilo que nos interessa, aquilo que nos satisfaz, sobrepondo-nos aquilo que Deus tem para nós como uma coisa perfeitamente satisfatória. Não bate nunca. Isto é que se chama luta interior. É quando eu me bato comigo mesmo para deixar que a vontade de Deus, ela se estabeleça, ela se instale em mim e me guie. Luta interior. Essa é uma constante da nossa vida.
litúrgico em que a igreja nos convida a entender mais e profundamente esses embates que nós temos dentro de nós. Jesus foi em busca do auxílio de Deus no deserto, no silêncio do deserto. Ele foi em busca do auxílio de Deus para isso. Porque, como homem, ele não queria saber do mal, ele não ia permitir que o mal fosse com ele. Como homem, ele sabia perfeitamente bem que ele era fraco e que podia cair pelo mal, pela ação do mal. Então ele foi em busca dessa força interior, mas numa luta permanente, que vai ficar muito visível e sonora lá no Horto das Oliveiras, naquela sexta-feira santa, né? na madrugada, né? Entre quinta e sexta, em que Jesus, carregando os seus mais queridos amigos, mais íntimos amigos, lá para um lugar afastado, ele volta-se para o Pai e diz: Pai, afasta de mim este cálice. E na cruz, quando ele vai repetir o salmo: Pai, Pai, por que me abandonaste? Luta interior. Nunca se falará ou se conhecerá a humanidade verdadeira de Jesus de maneira tão clara como nesses dois momentos. Pai, afasta de mim este cálice. Pai, Pai, por que me abandonaste? Aí está. Essa é a luta que Jesus trava. E é por causa desta luta, ele sabe que tem um embate definitivo com o mal, ele precisa de força. Se Jesus, o Filho de Deus, homem, como nós, homens, quer dizer, um humano como nós, humanos, se Jesus precisa desse apoio, desse auxílio do Pai, o que dizer de nós? O que dizer de nós no nosso dia a dia? Aí Jesus apela para quê? Para a oração. A oração de Jesus, ela será prática, ela se consumará na cruz. Mas a vida de Jesus foi uma permanente, uma contínua oração perseverante. Oração. O que é a oração? Jesus está no deserto conversando com Deus. Pronto. Aí está a oração. A oração é essa conversa com Deus. Essa conversa íntima. Por isso a gente precisa de silêncio. Nós precisamos do silêncio para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus falando do meio de um torvelinho dentro de nós, que é a nossa luta interior. Nós mergulhamos dentro de nós para o olho de um furacão, representado por essa luta que nós travamos conosco mesmo. Então é preciso ouvir a voz de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso conversar com Deus. Se na oração nós devemos ficar mais atentos à palavra de Deus, Deus não quer que a gente deixe de conversar, de falar com Ele, de dizer o que nós estamos sentindo. Essa conversa com Deus é absolutamente essencial. E ela não é só desses momentos, é de todos os momentos. Quando você vai no metrô, quando você vai no VLT, quando você vai no ônibus, quando você vai a pé, quando você está em casa, quando você está no trabalho, procura se encontrar com Deus. Deixe que Deus penetre no teu ser interior, pelo seu espírito, que habita em você. São Paulo é claro, nós somos o templo do Espírito Santo. Com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados, nós somos o templo do Espírito Santo. Você acredita nisso? Você ainda está meio lusco-fusco? Será que eu sou mesmo?
mereço ser um bom início. Mas não nos esqueçamos do amor de Deus, que é infinito, que é insuperável, que é interminável. Ele está conosco. E Ele nos conhece mais do que nós a nós mesmos, Santo Agostinho. E Ele sabe das nossas fraquezas e Ele nos quer assim, para que no meio das fraquezas nós nos deixemos abrir para Ele, a fim de que a força dele penetre em nós e suplante as nossas fraquezas. É isto que é a oração, é pedir a Deus isto. E a meditação. Orar ajuda bastante se a gente tiver a Bíblia na mão, se a gente tiver um texto, algum texto espiritual na mão. Os grandes santos deixaram isso por aí escrito. Alguns são de difícil acesso, outros são um pouco mais fáceis, mas existem, para que a gente possa nos orientar. Meditar a palavra de Deus. Buscar as pessoas que entendem um pouco mais, que podem nos dar uma luz. Fazer não apenas uma leitura espiritual ajuda muito, mas estar presente, acompanhar os nossos estudos bíblicos, por exemplo, se não ajudasse, nós não estaríamos aqui há 28 anos como nós estamos. É porque ajuda. Se deixe ajudar. Pois foi neste encontro com Deus, meditando aquilo que Deus quer de nós, porque a palavra de Deus, ela nos atrai, ela nos chama, ela nos motiva, ela nos questiona, ela nos interpela, tá bem? Mas ela nos incentiva também. Não deixemos que a palavra de Deus penetre em nós. E a palavra de Deus está aqui, pessoal. A Bíblia não é para estar colocada numa estante, absolutamente, pegando poeira. A Bíblia é para estar na nossa mão. Nós temos que abri-la diariamente. E principalmente para nós no Novo Testamento, que é a palavra de Deus escrita, que é a história, é Jesus falando para nós, através dos santos evangelhos. É Paulo apóstolo, clamando aos nossos ouvidos e ao nosso coração nas suas cartas. É preciso que a gente esteja com isto na mão. E olha que a quaresma é um ótimo período para isso. E desde já nos propomos a fazer isto aqui. Então, já viu, silêncio, introspecção, luta interior, oração e meditação. Pois Jesus, somando tudo isso, no encontro e na conversa com o Pai, Jesus então, uma grande lição. Jesus foi para o deserto porque quis, levado pelo Espírito Santo, já que ele estava planificado do Espírito Santo na hora do seu batismo. O próprio Espírito o leva para o deserto. No deserto ele foi conversar com o Pai. Ele foi buscar no Pai a força necessária para iniciar a sua missão. Para começar a falar do reino de Deus que ele veio implantar, que ele veio mostrar para todos que o ouvissem de coração. Mas nesse encontro com o Pai no deserto, Jesus nos ensina que nenhum homem é uma ilha. Este é o verso inicial do poema que tem o mesmo nome, No Man's Island, em inglês, de um poeta chamado John Donne, que viveu no século XVIII.
ele tem esse grande poema, em que ele começa dizendo que nenhum homem é uma ilha. Nós não estamos sós. Nós não somos sós. Ou seja, eu não existo eu sozinho. Não, senhor. Nenhum homem é uma ilha. O homem é parte de um continente. O continente são os outros. São as outras pessoas, são os outros irmãos que conosco vivem e convivem. No trabalho, mas antes do trabalho, em casa, na nossa família. Depois nós temos o trabalho, depois nós temos a nossa comunidade eclesial, paroquial. Temos os nossos amigos. E aí é que vem o grande ponto. Jesus nos apresenta um amigo. Ele, não sendo uma pessoa só, ele buscou o encontro com Deus. E encontrou em Deus o seu grande amigo. Nós não estamos sozinhos. Se nós estamos travando uma batalha imensa, às vezes conosco mesmo, você já parou para conversar com um amigo seu? Uma pessoa que você conhece, uma pessoa em quem você confia, uma pessoa que está ali, ombreado contigo, anda passo a passo com você, uma pessoa em quem você pode depositar a sua confiança e buscar nela um auxílio, uma ajuda. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu acho muito difícil essa história de conversar com Deus. Essa história na oração eu estou conversando com Deus, eu às vezes, orando, eu falo alto, mas eu não sinto absolutamente nada. Naquele momento, ele estava exatamente se abrindo. E se abrindo para quem? Para uma pessoa que estava do lado dele. No caso, tratava-se de um aluno meu falando comigo. E na minha resposta, que depois o animou muito, o incentivou, a ponto de ele se modificar completamente, ele acabou descobrindo que, na realidade, ele tinha ali um amigo com quem ele podia dialogar. E que esse amigo, que no caso era chamado de Rui, professor Rui, na realidade era o próprio Deus falando. Porque o nosso maior amigo é Deus. Não que o professor fosse Deus absolutamente, mas o professor falando do fundo do seu coração, falava as palavras que eram ditas no seu coração pelo Espírito Santo. Assim é o No Man's Island. Nenhum homem é uma ilha. Todos nós precisamos de alguém, porque nós somos parte do continente. Não somos uma ilha isolada, somos parte do continente. Então vamos buscar no continente. O continente aqui é o amigo que está do meu lado. A amiga que está do meu lado é aquele que me ouve, que me dá atenção, aquele que me diz assim, está acima, aquele que me compreende. Não é aquele que me bajula, ou que joga confete, ou que passa a mão na minha cabeça, não. É aquele que procura dizer a verdade da situação. Lembrando sempre que nós somos livres. Nós podemos e devemos fazer as coisas que a nossa consciência diz para fazer. Agora depende de como nós estamos. Depende dessas nossas idas ao deserto. Depende dessa nossa oração. Dessa nossa meditação. Depende de como nós buscamos nos ver a nós próprios. E esta é uma bela de uma pergunta que São Tiago faz para a gente. Que figura nós vemos no espelho?
É uma imagem que fica ou é aquela imagem fugidia de que ele fala? No aspecto mais negativo da carta de São Tiago, nós encontramos toda a verdade clara e positiva da nossa própria vida. É só fazer o oposto. Tiago está querendo falar, e é objetivo, e é direto, e por isso toca, e por isso machuca, porque muitas vezes nós somos aquilo que está sendo representado ali. Quando nos olharmos no espelho, vejamos uma figura que fique, e não é aquela figura fugidia, como se fosse uma nuvem, um nevoeiro que desaparece. Nós olhamos, vemos e depois desaparece tudo. O que significa isso? Que nós saímos dali e continuamos a mesma pessoa. O mesmo se dá na missa. Eu venho à missa, assisto à missa, participo dela, com toda a consciência eu tenho que sair uma pessoa diferente, não pode ser igual. É assim que Jesus foi fazer. Ele entrou no deserto, ele chegou, foi. E se ele passou 40 dias numa luta interior enorme, foi que 40 dias depois ele saiu outro. Isso nós vamos ver depois. O nosso próximo encontro será a esse respeito, na conclusão disso que está aqui, dentro desse exercício quaresmal que nós estamos fazendo. Mas hoje foi preciso que nós fizéssemos isto, que nós entrássemos com Jesus nesse deserto, e nós buscássemos fazer do nosso período quaresmal o deserto, para com Jesus, guiados pelo Espírito Santo, nós possamos neste período meditar mais, orar mais, compreender mais o que o Senhor quer, viver mais no silêncio, buscar mais o silêncio, a introspecção. Isto é um convite. E ter a certeza de que nós temos alguém do nosso lado. Jesus encontrou esse alguém. Aliás, o alguém que está do nosso lado é Ele mesmo. Se nós nos deixarmos levar por Ele. Ele nos fala, está aqui, Ele nos fala pela palavra. Por isso, a liturgia eucarística, a liturgia da missa, se divide em duas partes. Você tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. No princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, é Ele. É o próprio Cristo encarnado. Então ele veio nos contar. São Lucas nos ajudou agora a começar a entender essa primeira parte. Isto foi antes de Jesus começar a sua vida no dia a dia, no cotidiano da sua existência. Veja, cotidiano da sua existência é com nós, no nosso dia a dia. Nós precisamos de Jesus. Devo concluir. No outro dia, passando pelos salmos, eu deparei com este, que é o salmo número 85, ou então 86, que é bem aplicado também lá no Horto das Oliveiras. Mas eu acho que na oração de Jesus, lembra? Nesse bate-papo de Jesus com o Pai no deserto, ele conhecia os salmos. Obviamente ele conhecia os salmos. E ele sabia desse salmo. O salmo diz nesta tradução aqui, nem sempre é melhor, mas eu acho que serve para nós meditarmos também um pouquinho sobre ele. Este salmo que é uma súplica individual de alguém que está vivendo um tempo de angústia, é Jesus, que vai começar uma batalha, vai enfrentar o diabo numa batalha inicial e definitiva. E mais tarde, lá no horto, e depois, finalmente, na cruz. Esse salmo, que é um salmo, é um pedido de socorro num tempo de angústia. Ele diz assim, como oração:
Senhor Deus. Isto é Davi, não é escrevendo para Deus, é assim: escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Eu acho que Jesus pode ter dito isso para o Pai. Eu comecei aqui perguntando o que Jesus terá dito para o Pai. A gente não sabe, mas acho que ele pode ter dito isso como homem: estou fraco e necessitado, por isso eu vim buscar o teu auxílio. Vamos imaginar que nós, não, mas eu acho difícil encontrar, falar com Deus. Fala para o amigo. Olha, Jesus nos ensina que nós não somos uma ilha. Temos alguém. Diz para ele, pode ser, espero que não, mas um psicólogo, enfim. Alguém com quem a gente se abra, isto é fundamental. Ele pode chamar-se Anderson, ele pode chamar Fabiana, ele pode chamar Luiz, ele pode chamar Clara, ele pode ter o nome que tiver. Mas no fundo, se nós fizermos isso, nos abrirmos sinceramente, buscando encontrar um caminho, nós vamos descobrir que o nome dele é Jesus. É Jesus Cristo. Mas é Jesus que está dizendo: meu Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. A morte era o fim. Mas aquele que é fiel a Deus tem que confiar, tem que viver da esperança. Olha, Jesus não diz no Horto das Oliveiras: Pai, afasta de mim este cálice. É a mesma coisa que ele dissesse: salva-me da morte. Afasta de mim esse cálice, por quê? Porque, em primeiro lugar, eu sou fiel a ti, tanto que eu estou aqui contigo. Salva-me, porque sou teu servo e confio em ti. Confio em ti. E por que eu confio em Deus? Exatamente por isso. Continua o Salmo: tu és o meu Deus. Tu és o meu Criador, tu me amas acima de todas as coisas e de uma maneira que eu não consigo entender, porque tu me amas infinitamente, tu és o meu Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Cá para nós, não bate bem com o que a gente acabou de ver? Não bate bem com Jesus? Não seriam essas as palavras de Jesus para Deus? Eu oro a ti o dia inteiro, 40 dias, 40 dias orando, 40 dias pedindo ajuda, 40 dias confiando que para a batalha final, para a batalha decisiva, não lhe faltaria a ajuda de Deus, porque Deus é amor, porque Deus é fiel. Porque Deus não permite que seu filho morra. E o filho de Deus sou eu. O filho de Deus é você. Nós somos os filhos adotivos de Deus em Cristo, que aqui neste momento já estava no nosso lugar. Porque ele se batizara, ele assumira a nossa fraqueza, ele assumira o nosso pecado naquela hora do batismo. E foi naquela hora em que ele pede por nós, que ele está pedindo aqui por ele, para que ele nos ajude no nosso dia a dia, a vencermos o duro embate do deserto que é a nossa vida. Na Salve Rainha, nós pintamos o deserto como um vale de lágrimas. Pois as lágrimas se transformam, o choro se transforma em sorriso, e até num riso aberto, alegre, vivaz, porque Cristo está em nós, Cristo nos levou com Ele, Cristo nos leva com Ele, porque Ele está vivo, Ele nos leva com Ele, e Cristo nos ajuda a vencermos também o duro embate travado no deserto da nossa vida.
o embate muitas vezes contra nós mesmos. Não nos esqueçamos de que nós temos amigos do nosso lado e que esses amigos, com o nome que tenham, eles são a personificação do amigo maior, o Cristo Jesus em nós. Eles, muitas vezes, quando nós nos esquecemos do Cristo, eles serão o Cristo para nós, da mesma maneira como eles esperam que nós sejamos o Cristo para eles. E é por isso que, terminando essa primeira caminhada no deserto, nós possamos dizer: Senhor, faze de mim um outro Cristo, o próprio Cristo. E que assim eu veja o meu irmão e eu seja um contigo para ele. Amém. Que Nossa Senhora, que levou Jesus no seu ventre, que nos trouxe Jesus ao dar à luz o Filho de Deus, que aceitou ser a mãe do Salvador e que viveu também o seu grande deserto, especialmente, principalmente lá na beira da cruz, ficou em pé. Que ela nos ajude a caminhar neste deserto durante a Quaresma, que ela nos proteja, que ela nos guie, que ela nos ilumine, que ela segure nas nossas mãos e com ela caminhemos sempre ao encontro de Jesus, que nos leva sempre também ao Pai. Por isso, agradecidos a Maria pela sua proteção, digamos com fé, sempre, em todos os momentos, mesmo no meio da barulheira infernal, ensurdecedora em que vivemos, com tantas vozes contrárias a Deus, digamos com confiança, com fé e com firme convicção: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles nos acompanhem. Amém. Tchau.